E agora a gente vai falar sobre quadriláteros. O que são quadriláteros? Quadriláteros também são polígonos, tá certo? Mas são polígonos que possuem 4 lados, tá certo? Então, a gente pode dizer que um quadrilátero é um polígono que possui quatro lados. Então, vamos ver os elementos de um quadrilátero. Assim como cada polígono, cada triângulo que a gente estudou, os quadriláteros possuem alguns elementos. Quais são eles? Como sempre, o vértices, lados, ângulos, e diferente dos triângulos, ele também possui diagonais, tá certo? Todo quadrilátero possui 2 diagonais. Então vamos lá. A gente tem os vértices. Quais são os vértices desse quadrilátero? A, B, C e D. Esses são os vértices desse quadrilátero. Quais são os lados? Quais são os segmentos de reta que são os lados? Segmento AB, segmento BC, segmento CD e segmento AD. Tá certo? São os 4 lados desse quadrilátero. Quais são os ângulos? A gente pode dizer que tem um ângulo A, a gente coloca um chapeuzinho para dizer que é um ângulo B, um ângulo C e um ângulo D. A gente pode representar dessa forma, ainda tem outra representação de ângulo. Como é que seria? O ângulo A, esse ângulo aqui seria o ângulo ABC, tá certo? Seria representado dessa forma aqui. Ângulo ABC. Tá certo? Ou a gente pode colocar um chapeuzinho assim também, aceito. Quais são as diagonais? Diagonal AC e diagonal BD, né? AC e diagonal BD, tá certo? Essas são as diagonais. Então, esses são os elementos de um quadrilátero. Vamos ver agora os tipos de quadriláteros. Primeiramente, a gente tem os quadriláteros que são os mais conhecidos. Primeiro é o paralelogramo. Acredito que muita gente já ouviu falar do paralelogramo. E qual a designação dele? O paralelogramo, ele tem os lados, eles são paralelos, tá certo? Ele possui lados paralelos. Eu coloquei até aqui. Paralelogramo. Paralelogramo é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos, 2 a 2. Esse é paralelo a esse é paralelo a esse. Só que dentro dos paralelogramos, a gente vai encontrar um retângulo. O que a gente pode encontrar mais? Um quadrado. Vou colocar até aqui. Um quadrado. E a gente vai encontrar também o losango. Todos eles são paralelogramos. E qual a designação de cada um? O retângulo, ele é um paralelogramo que? Vamos ver o retângulo. É o paralelogramo que tem os 4 ângulos retos. Ou seja, todos esses ângulos aqui, ó, são retos. Então, para ser retângulo, ele precisa ter 4 ângulos retos. E o quadrado? O quadrado tem o seguinte caso. É um paralelogramo também, tá certo? Ele tem os 4 ângulos retos e tem todos os lados iguais. Tá certo? Diferentemente do retângulo, o quadrado, ele é um caso à parte do retângulo, tá certo? Porque para ser retângulo precisa ter apenas 4 ângulos retos. Então a gente pode dizer que um quadrado, ele é um retângulo e ao mesmo tempo
ele também é um tipo de paralelogramo, que a definição de paralelogramo é o quê? Que ele tenha os lados opostos paralelos, 2 a 2. Então vamos ver aqui agora o losango. O losango, qual a definição do losango? O losango, ele tem os lados paralelos iguais. Deixa eu ver aqui. É o paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. Os 4 lados aqui são congruentes, tá certo? Então, o losango, ele não tem a designação dos ângulos, mas os lados dele são congruentes. O que são congruentes? Todos os lados dele são iguais, tá certo? Não é um quadrado, que o quadrado ele também tem lados iguais, mas tem que ter ao menos 4 ângulos retos, tá certo? Então, o losango também é um caso à parte do paralelogramo. Então, vamos ver agora o trapézio. A gente tem 3 tipos de trapézios. Quais são eles? Trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. E qual a diferença de cada um? O trapézio retângulo, ele tem ao menos 2 ângulos retos. 2 ângulos retos, tá certo? 2 ângulos de 90 graus. Esse é o trapézio retângulo. O trapézio isósceles, ele tem os lados opostos aqui, eles não são paralelos e são iguais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Os 2 lados não paralelos são congruentes. Esses 2 lados aqui, ó, eles são congruentes, os lados não paralelos. E o triângulo escaleno, esses 2 lados que não são paralelos, eles são diferentes, tá certo? Então essa é a designação dos trapézios, dos tipos de trapézio. Para ser retângulo, ele precisa o quê? Ter 2 ângulos retos. Para ser um trapézio isósceles, os lados não paralelos têm que ser iguais. E para ser um triângulo escaleno, os lados não paralelos são diferentes. Então vamos ver o que é que eu passei na atividade. A atividade está dizendo assim. O quadrilátero da figura a seguir é um paralelogramo. Qual é o nome desse paralelogramo? Você veja aí, se vai ser um retângulo, quadrado ou um losango. Na segunda, observe a figura e responda o que se pede. Letra A. Existem lados opostos paralelos? Se sim, você coloca. Quais são esses lados? Qual o nome desse quadrilátero? Você veja aí, tá certo? Na terceira, complete corretamente as afirmações. Trapézio é um quadrilátero que tem apenas lados paralelos. Vocês completam aí, eu não vou ler, tá certo? Que a partir dessa explicação e do que tem escrito no resumo, vocês dão para resolver esse exercício com tranquilidade, tá certo? E até o próximo vídeo.